Hoje estamos aqui com a doutora Thalita Santos, eu sou o Daniel. Tudo bem, Thalita? Bem-vinda aí, viu? Obrigado pelo teu sim. Tudo bem, muito obrigada pelo convite. E hoje nós vamos falar, gente, de um assunto bastante importante, que às vezes as pessoas reduzem a um assunto religioso, não é só um assunto religioso. As pessoas que são favoráveis ao assunto que nós vamos falar, que é a interrupção da gravidez, que é o aborto, falam que é um assunto de saúde pública e vai muito além de saúde pública. É um assunto de bioética, é um assunto de ética. E sobre isso que nós vamos falar com a doutora. Ela é médica, né? Fala um pouquinho da sua formação para gente, quem que é você? Então, eu sou médica formada pela Universidade Federal do Paraná, trabalho na Casa Provida Mãe Imaculada e principalmente eu atuo no núcleo de estudos. Então, nós estudamos sobre diversos temas para mostrar para a população sobre os conteúdos, as suas referências, para que a população fique informada com referências de onde tiramos essas informações, para que quem desejar possa se aprofundar no assunto. Legal, bacana. E hoje nós vamos falar de algumas falácias, né, de pessoas que são favoráveis, e são muitas que são favoráveis ao aborto. Até não uso essa palavra, né? Eu sou do marketing, não sou da área de saúde, mas como marqueteiro eu sei do poder da gente mudar algumas palavras com o intuito de enfraquecer alguns temas que são pesados demais. Então, as pessoas favoráveis, elas não usam aborto, elas usam algumas palavras, como é que interrupção da gravidez, né? Usa algumas outras palavras de maneira a deixar esse assunto, que não importa como chame, é um assunto bastante pesado, não é, Thalita? Sim. E nós vamos falar, então, e eu acho que uma pior mentira é aquela que tem um fundinho de verdade, né? E esse assunto é tão polêmico porque eu vejo que a causa do aborto é assim: se pega uma meia verdade, por exemplo, tenho direito ao meu corpo. Essa é uma verdade, mas não é uma verdade absoluta, não é porque eu tenho direito ao meu corpo que é uma verdade absoluta. E algumas outras falácias, né? E é importante esse tema porque justamente se mistura algo que até certo ponto é verdadeiro com uma mentira. Eu acho que a primeira falácia que a gente podia discutir, que é algo assim, ah, defendido, o que está ali não é vida ainda, não é vida humana ainda. Como é que a gente poderia colocar na sua opinião, um momento para o início da vida? Quando que começa a vida? Porque isso é fundamental quando a gente fala em defesa ou não, né, do embrião ali. Então, a vida ela inicia na fecundação. Alguns chamam de concepção. O que é isso? Quando o espermatozoide do homem encontra o óvulo da mulher, os dois se fundem e formam uma célula chamada zigoto. Essa célula vai passar por diversas divisões e ao longo do desenvolvimento vai se tornar o ser humano com 9 meses de vida. O problema é que existem muitas teorias que falam quando que começa a vida. Por exemplo, a vida começa após o embrião bater o coração. Uhum. Ou a vida começa quando o embrião sente dor. São muitas teorias, né? E isso vai abrindo as portas para que o aborto seja legalizado. E entramos num conceito que é ladeira escorregadia. De forma um pouquinho simplista, quem quer legalizar o aborto começa aos poucos. Então, primeiro a gente chama o zigoto de coágulo de sangue ou o embrião de aglomerado de células. Vamos usando termos para deixar aquela criança, aquele bebezinho, no caso o embrião, que vai ser feto, depois bebê, desumanizado, né? E depois vamos conseguir legalizando o aborto até 12 semanas, depois até 20 semanas, e assim vai indo. Quando a gente analisa a história da legalização do aborto, por exemplo, nos Estados Unidos, nós vemos que tudo começou aos poucos, para dessensibilizar as pessoas. E
Por exemplo, em Nova York, o aborto é legalizado até o 9º mês de gestação. Então, as palavras, quando mal usadas, elas são utilizadas para dessensibilizar o povo e para a gente conseguir ir legalizando o aborto aos poucos. Então, é importante que a gente entenda que, cientificamente, a gente prova que o início da vida é na concepção, né? Como que eu posso explicar isso de forma científica? Por exemplo, o doutor Jerome Lejeune, que descobriu a síndrome de Down, ele fala: se a vida não iniciasse na concepção, então não seria possível a fertilização in vitro. Uhum. Então, é uma parte científica que prova que a vida inicia na concepção. Existem outros estudos, outros cientistas que explicam isso, livros de embriologia, como o Moore, entre outros. E que também não então, é importante cuidarmos com os termos. E também geneticamente, que não é só uma extensão do corpo da mulher, também existe material genético do pai ali também, né? E se você fizer uma inseminação artificial, né, assim, não vou entrar nessa questão ética agora, católica ou não, né, se é aceitável ou não, mas do ponto de vista científico, uma inseminação artificial, aquela criança vai crescer com as características dos pais biológicos, do pai e da mãe. Então, né, um óvulo fecundado que tem a característica de alguém, sei lá, asiático, ele, mesmo que esteja na barriga de aluguel de uma outra mãe, uma mãe negra, ele vai nascer com as características originais. Isso também é uma prova, né, que não é só uma extensão do corpo da mulher, né, como se quer se fazer acreditar muitas vezes. Mas legal, é isso mesmo. E colocar a vida, Thalita, como, né, eu já vi essas teorias, né, é vida, não é pessoa humana não é vida. É muito complicado a gente dizer que porque não sente dor não é vida, né? Porque aí você abre um precedente, não só nas crianças, nos fetos, mas no dia a dia. Eu sempre falo assim, tá, então se o problema é a dor, quem está em coma eu posso matar? Isso abriria um espaço na ética muito grande, né? Ao aceitar que a vida só é considerada vida para quem sente dor. Então, é muito complicado isso. Outra coisa que se fala muito, né? Meu corpo, minhas regras. Tá muito em moda isso, essa hashtag, meu corpo, minhas regras. O que você tem para dizer sobre isso, sobre essa frase, meu corpo, minhas regras? Qual que é a tua opinião? Então, na verdade, aquele embrião que está se formando, que vai virar feto e depois o bebê, ele é um corpo diferente do corpo da mulher. O DNA desse bebê, ele é diferente do DNA dessa mãe, porque o DNA desse bebê é constituído pelo DNA do pai e o DNA da mãe. Como a espécie humana necessita que aquela vida fique durante a gravidez dentro do corpo da sua mãe, isso não quer dizer que é o corpo dela. Aquele outro corpo está no corpo dela, porque é próprio da espécie humana, como é próprio de outras espécies de mamíferos, né? Não é só a espécie humana. Então, não é um único corpo. Antigamente se acreditava nisso. Lá pelo século XVIII, acreditava-se sim que o corpo da mulher e o corpo do bebê eram um só corpo. Mas hoje a ciência já prova que não. Um exemplo disso, se vocês assistirem o documentário O Aborto, o Grito Silencioso, durante um aborto, a mãe está lá paralisada para que seja realizado o aborto, né? Mas se colocam um ultrassom e avaliam o bebê dentro do útero dessa mãe, aquele bebê está tentando fugir do aborto. Sim. Então, mesmo que aquela mulher tivesse toda a vontade para aquele bebê ficasse quietinho, parado, enquanto o aborto fosse realizado, podemos ver através de um exame de imagem que isso não acontece. Então, o corpo do bebê não é o corpo da mãe. Além disso, o corpo do bebê se desenvolve num ritmo diferente do corpo da mãe. Isso pode ser também analisado com exames. Então, assim, é um argumento falacioso. Não é só um corpo. Sim, sim.
Muito bem colocado. Esse documentário que você falou é um documentário que eu assisti quando era novo. E vale a pena, é o Grito Silencioso, né? E vale a pena realmente recomendar para as pessoas, tem no YouTube, ver isso. Infelizmente, esse dia também saiu eu vi uma foto na internet muito forte, assim, que a criança tinha marcas, né? E o dizer embaixo era, ele tentou se defender, ou seja, uma criança que tentou lutar contra as lâminas, né? Então, de fato, é bem colocado isso, né? Não é o corpo da mulher, não é da mulher, está na mulher, exatamente. É a mesma coisa, assim, fazendo um paralelo absurdo e bruto, mas para a pessoa entender é o seguinte: um hóspede num hotel, não é porque ele está num hotel que o hotel tem ele como propriedade, né? É mais ou menos isso. Né? E todo direito, nenhum direito absoluto. Eu gosto de dizer isso, sabe, Thalita? Lembrar as pessoas, né? Eu tenho direito a escutar a música que eu quero, mas não na altura que eu quero, porque eu tenho vizinho. O meu direito, a hora que ele esbarra no direito do outro, garantido pela Constituição, ele deixa de ser direito. Mesmo o nosso direito ao corpo, eu não sei se a pessoa que está nos assistindo sabe disso, nós não podemos ter violência contra o nosso próprio corpo. A Constituição proíbe isso. Eu não posso atentar legalmente contra o meu corpo. Se eu não tiver doente, alguma doença mental, alguma coisa, eu atentar contra o meu corpo, eu vou acabar respondendo de alguma maneira. Ou se não vou, legalmente, eu poderia responder sobre isso. Então, é bem colocado isso que você colocou, né? Outra coisa que vem assim, muito com esse argumento, principalmente vem das feministas, que eu acho que o feminismo jamais defende a mulher, eu acho que as pessoas confundem, feminismo não é defender a mulher, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas que elas dizem sem útero, sem opinião, ou seja, você que é homem, Daniel, não pode falar de aborto, porque você nunca teve um filho, nunca vai ter. Né? Como é que é isso e como é que você vê, sendo mulher, né, você está defendendo com muita propriedade, uma mulher médica ainda, está defendendo a vida hoje aqui, mas como é que você vê esse argumento, o quão forte ele é ou o quão fraco ele é? Esse argumento também é falacioso, por vários motivos. Vou começar pelo lado de quem o defende. Se nós formos ver a história da legalização do aborto, nós vemos a quantidade de homens que lutaram para que o aborto fosse aprovado. Vemos a quantidade de homens que fazem o aborto, que ensinam mulheres a fazer o aborto, que aprovam leis a favor do aborto. Boa. Então, historicamente, vemos a quantidade de homens envolvidos para que o aborto aconteça. Uhum. E depois, no final da live, eu posso indicar literatura para quem quiser se aprofundar nesse tema e ver que eu não estou mentindo. Muito bom. Não, Outro ponto que nós poderíamos falar é o seguinte: o homem ele vai se unir à mulher e vai gerar uma criança. Então, metade do DNA daquela criança é oriundo do homem. Então, o homem tem, sim, o direito de falar sobre gravidez e também o direito de falar sobre aborto, porque ele também participa da geração de uma vida. Outro ponto que a gente pode analisar. Esse tipo de argumento é um argumento para que seja restringido o número de pessoas que vão debater com quem é a favor do aborto. Então, vamos supor assim que seja metade da população homem e metade da população mulher. Vamos supor. Então, se eu falo o homem não pode opinar, então metade das pessoas não vão poder opinar, porque são homens. Então, eu estou tirando do debate muitas pessoas, certo? Outro ponto, o homem, ele também pode sofrer com o aborto. Existem inúmeros sites em países onde o aborto é legalizado, em que os homens contam as suas experiências. Então, os homens que sofrem quando o aborto acontece, eles têm maior risco de suicídio. Eles têm mais tendência a não ter tanto desejo em crescer profissionalmente. Entre outras consequências, como depressão, enfim. Isso tudo é muito bem relatado nos países onde o aborto é liberado de forma mais ampla. Tem, por exemplo, o caso no Uruguai,
que o pai teve que entrar na justiça para que a sua parceira não cometesse o aborto. Que ela queria cometer, mas ele queria cuidar dessa criança. Então, ele teve que entrar na justiça, ele ganhou a causa e ele cuidou da criança. Um último ponto que eu acho muito importante, em Portugal, onde o aborto é legalizado, está acontecendo um fenômeno que são homens que não querem o direito à paternidade. O que é isso? Como lá o aborto é liberado, e se a mulher não quis fazer o aborto, depois que essa criança nasce, ele fala assim, bom, você não quis fazer o aborto, você podia fazer o aborto. Já que você escolheu não fazer, então eu não quero cuidar dessa criança. Então não me peça nada para essa criança, porque eu não quero ser o pai dela. Então isso é relatado em livro, tem vídeos no YouTube sobre isso. Então é muito sério quando você quer tirar um homem desse debate. Isso pode trazer consequências gravíssimas em vários pontos. Porque, geralmente, esse argumento do homem não entrar no debate é até uma certa rejeição pelos homens que rejeitaram as mulheres grávidas. Isso é gravíssimo, né? Um homem que rejeita uma mulher grávida, que abandona o filho, isso é gravíssimo. Sim. Então, assim, muitas vezes esse argumento sem útero, sem opinião, às vezes é até para ser para esses homens que abandonam as mulheres grávidas. Mas não são só esses homens que existem no mundo. Existem vários outros homens. Então, nós não podemos generalizar, entende? Não pode criar regra. Ampliar o debate. É isso mesmo. E é importante... E tem outra situação. O homem tem o direito e o dever ao mesmo tempo, né? O fato dele ter direito sobre a criança implica também que ele tem deveres sobre a criança. E é o que você falou, né? Se tirando o homem, ou se tentando tirar do homem o direito dele, você corre o risco de machucar e macular a própria mulher, tirando também do homem o dever dele, como você falou, que é de assistir, de cuidar. A gente não pode também ser, nós aqui, nossa classe de homens, esquecer que o aborto não é só a mulher que faz. O homem muitas vezes pressiona a mulher para fazer, ele é tão culpado, às vezes até mais culpado que a mulher, porque ele está insistindo para a mulher, às vezes, tirar o neném. A mãe, normalmente, ela, naturalmente, eu acho que ela é mais fácil para a mãe defender a criança, não sei, você que está mais ligado a isso, embora certamente aconteça da mãe querer o aborto também, mas sempre tem uma pressão do pai, né, do sogro, da situação, né, um pouco do egoísmo também. Eu acho que tem muito, tem muito aborto que é por motivo egoísta. Minha carreira, eu sou muito nova, estou em ascensão profissional, isso vai me atrapalhar agora. Então, é muito triste isso, né? O pessoal, quando o pessoal vai defender o aborto, o pessoal tenta fazer da exceção à regra, como você disse. Mas tem tanto pai ruim. Tem, mas graças a Deus é exceção. Mas tem aborto consequência de estupro. Tem, mas é a exceção, né? É a exceção. A gente não pode tratar todo mundo pelas exceções, né? Não que eu estou dizendo que sou favorável a aborto nesse caso, mas estou dizendo que no Brasil já temos esta brecha, né? Vamos dizer assim. Então, bem colocado isso que você falou. Você disse lá, Thalita, esse documentário um pouco mais antigo. Existe alguma coisa mais nova, assim, para o pessoal assistir e aprender? Tem sim. Então, temos um filme que acabou de chegar no Brasil, que é 40 Dias, O Milagre da Vida. Tá. Esse filme é um filme bem mais recente, que conta a história de uma ex-diretora do Planned Parenthood. Essa instituição é uma instituição que promove abortos há anos nos Estados Unidos, tem influência global, não é só nos Estados Unidos. E essa é a história de uma ex-diretora. Então, ela sabe o que acontece dentro da instituição, né? E esse filme retrata um pouco do que ela viveu. Então, acho legal quem puder assistir esse filme. Chegou no país, está disponível. Como é que faz? E também tem alguma plataforma? Tem que alugar? Tem no YouTube? Como é que acha? Você sabe já ou não? Então, agora
Em Curitiba chegou no cinema. Ah, tá. Nossa, ainda tá no Eu não cinema. sei em todos os estados. Está Uhum, no muito cinema bom. ainda. Que legal. Eu vi um chamado Tem Blood também, para Money. quem quiser, Ah, isso, era isso que eu ia comentar agora. é, o Excelente. Blood Money Esse é muito bom. documentário, ele também é um pouco mais antigo, mas também é muito importante para quem quer começar a entender mais sobre o aborto. É importante assistir tanto o Grito Silencioso como Blood Money, e depois a gente pode indicar literaturas que são mais aprofundadas, né? Então, esses documentários fazem um resumo do que é o aborto, das realidades. E, a partir dos livros, todo mundo pode aprofundar muito mais no assunto. Legal, muito bom. E fala, você sabe que o Blood Money assim me chocou, assim, claro, choca, né? O tema já é forte, mas me chocou as estratégias assim que as clínicas têm, né? E as pessoas, eu fui xingado bastante na internet por ter ficado chateado do Trump sair. As pessoas, pô, mas o cara é mulherengo, mas o cara é arrogante, mas o cara trai a mulher, o outro é educado, é polido, né? E eu falava para as pessoas assim, ele pode até ser arrogante, ele pode até trair a mulher, eu não gosto disso, ele é mulherengo, sei lá, teve a vida talvez de assédio dele, que está sendo investigada, mas é uma pessoa que lutou contra o aborto, tirou um financiamento público do aborto muito forte que se tinha nos Estados Unidos, né? E agora o provavelmente o novo presidente, o Joe Biden, que se diz católico, que eu não vejo de católico, não vejo nada. Parabéns ao padre que negou a comunhão para ele e que é favorável ao aborto, vai novamente injetar dinheiro nessas organizações, nessa que você citou, né, que é a maior. E por que eu estou entrando nesse contexto, né? Eu tenho um amigo que é da área política aqui em Curitiba. Eu estou presidindo hoje um partido cristão em Curitiba, o PSC, Partido Social Cristão, e uma das bandeiras do nosso partido nacional e municipal é contra o aborto. Nós somos contra o aborto. Somos um partido contra o aborto, a favor da vida. Então, já colocando à disposição lá do padre, do trabalho de vocês, o PSC, o que a gente puder ajudar. Mas um político me disse assim, Daniel, no Brasil, o aborto não vai ser legalizado pelo Congresso nem pelo Senado. Pode esquecer. Porque a maior parte do Congresso e do Senado, as pessoas são contra o aborto ou representam uma sociedade brasileira que, graças a Deus, é contra o aborto. O aborto no Brasil vai ser enfiado goela abaixo pelo STF. E a gente está correndo muitas vezes para isso, como aconteceu nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, o caso que deu origem à legalização do aborto, primeiro que foi um caso forçado, fake, o aborto lá entrou pelo STF, pelo Supremo, né? Então, é importante formar as pessoas, porque tem muita gente mal informada. A gente vê na internet pessoas com um argumento bem raso, que a gente vê que são sempre os mesmos argumentos, copiados e colados, né? A gente percebe que aquele argumento é raso, se a pessoa entrar verdadeiramente num debate, ela não sabe debater. E por isso é muito importante isso. Fala então um pouquinho dos livros para a gente. Quais são os livros que você recomendaria? Assim, eu quero aprofundar. Quais seriam? Sim. O primeiro livro é esse. Precisamos falar sobre aborto, mitos e verdades. Não sei se está aparecendo bem Está aqui. aparecendo bem. Esse livro está aparecendo bem. Sim. Então, esse livro tem vários autores, tem até autor que é de outro país, e fala um compêndio de vários temas relacionados ao aborto. Então, fala um pouco da história, explica melhor a origem da vida, que eu expliquei de forma tão simplista, tão até leiga para vocês, dá mais detalhes de pesquisas que provam que a vida começa na concepção, fala sobre os traumas que a mulher sofre após o aborto, tanto os físicos como os psicológicos, enfim, diversos outros temas muito interessantes. Esse livro é bem grosso, então quem quiser pode ler aos poucos por temas. O outro livro que eu recomendo muito é esse daqui, Segundas Intenções, A Cultura da Morte e o Governo Americano. Qual é o autor? Esse livro é Levanta um pouquinho para a gente ver o autor, só. Donald
Tá. Desculpa, ó. Não, Donald, print na daí tela. o sobrenome é difícil de pronunciar. Critlow, acho. Critlow, coisa assim. Critlow. Tá. Esse Esse livro é um livro... da questão mais monetária, assim, do que as empresas ganham, o dinheiro que elas ganham ou não? É nesse sentido? Esse livro fala da... não, esse livro fala da história do aborto nos Estados Unidos. Tá. Então, mostra quem que idealizou lá 100 anos atrás, quais são os nomes, as pessoas, quanto dinheiro foi injetado, como eles entraram na política. E é muito interessante ver que esse livro, que não é um livro cristão, é um livro histórico. Uhum. Mas a gente lendo esse livro sempre mostra qual que era o maior inimigo de quem quer o aborto, a Igreja Católica. Então, várias vezes no livro, a gente vê quem está lá atrás de aprovar o aborto ou querendo o controle populacional, sempre teme a Igreja Católica. Então, uma das investidas deles era entrar na igreja por dentro, mudando a opinião de algumas pessoas de dentro da igreja. E eles conseguem, muitas vezes, esse fato. Por quê? Por exemplo, o presidente John Kennedy, que era um presidente católico, foi no governo dele que começou a atuação do governo americano em prol do aborto. Sim. E era um presidente católico. Sim. Então, esse livro é um livro bem importante, é um livro denso, mas para quem quer entender tudo o que está por trás do aborto, a questão do controle populacional, questões de eugenia, enfim, esse livro é o ideal para quem quer uma parte mais histórica. Boa. Ótimo. Tem outro livro que é esse daqui, ó. O que você precisa saber sobre aborto? Jorge Maza. Tá. Isso, deu para ler então. Uhum. Esse livro, o Jorge Maza é da área de direito, então ele fala um pouquinho das questões da lei, mas também ele tenta ser bem simples na escrita para que todos entendam o que está por trás do aborto. Temos também esse livro aqui que se chama Abortos Forçados. Esse livro é bem curtinho de ler, é muito interessante, por quê? Porque mostra que por volta de 50% a 60% das mulheres que abortam, na verdade, elas não abortam porque elas quiseram abortar, mas porque o patrão pressionou o parceiro, a família. E mostra várias histórias de mulheres e a gente vê quão grave é isso, inclusive com o tráfico sexual de mulheres. Muitas são traficadas e obrigadas a se prostituir. Elas engravidam, têm que abortar. Engravidam, têm que abortar. Então, são coisas muito pesadas, mas o leitor pode se aprofundar e saber. Temos também esse livro Abortos Ocultos, que fala um pouco da mentalidade contraceptiva que existe no nosso mundo, um pouco de porquê dela, tudo mais. E eu tenho mais esse, que é Legislação e Vida. Bastante leitura. Legislação e Vida. Tem mais livros do que imagino. isso. Mas qual que você indicaria para a pessoa que nunca leu começar? Assim, qual que você acha que a pessoa... Por onde ela poderia começar? Qual que você indicaria em primeiro lugar? Assim? Eu indicaria Precisamos Falar sobre Aborto, Mitos e Verdade, porque como é um livro muito, muito completo, tem um pouquinho de tudo. Entendi. E o segundo livro que eu indicaria seria Segundo as Intenções, A Cultura da Morte e o Governo Americano, porque daí a pessoa vai saber o que está por trás mesmo, quais as instituições, quanto dinheiro está por trás, existe uma ideia de controle populacional, por que foi desenvolvido o anticoncepcional, DIU, aborto, por que houve uma revolução sexual, cultural, tudo mais, coisas que eu mesma confesso que eu não sabia. Né? Então, para mim, eu me surpreendi muito com esse livro, por isso que eu indico bastante ele. Uma coisa interessante também, que eu queria deixar agora numa questão mais de espiritualidade, eu tenho um canal chamado Papo Católico, possivelmente também vou colocar lá essa nosso bate-papo. Tem um depoimento do Zachary King, que foi mago satanista. Mago só tem 3, 4 no mundo, então são os caras mais satânicos que posso imaginar. E ele fala no testemunho dele que ele pessoalmente fez 160 abortos. Então, que eles procuravam um estado onde o aborto era legal,
e já aproveitavam para fazer um ritual satânico dentro da lei. Então, eles matavam, né, eles sacrificavam aquela criança ao inimigo de Deus dentro de um ritual de magia negra. Então, a coisa é muito mais, né, profunda assim, do que as pessoas podem imaginar aí fora, né? Doutora, como é que nós podemos virar assim defensores desta causa? Como é que a pessoa que vai nos ouvir, ela pode ajudar de alguma maneira? Dá uma dica. Onde que ela pode entrar para ajudar? O que que ela pode fazer? Além de estudar, dá uma dica para as pessoas, por favor. Existem algumas casas pró-vida no Brasil, então eu acho interessante que se busque essas casas. Eu vou até pegar o nome delas, já que você me fez essa pergunta, que está no livro do Jorge Maza. Ele fez uma listinha das casas pró-vida que a gente tem. Uma delas é a Casa Pró-Vida Mãe Imaculada, que eu estou. Tem os pró-vidas de Anápolis. Só um pouquinho, até se quiser, eu tento... Tem um pessoal de Goiânia, que eu sei que tem em casa, a Luz da Vida, a Comunidade Luz da Vida tem um projeto bem bonito. Isso. Graças a Deus, mas nós temos que unir, né? Então, bom, você Então, disse... tem várias casas pró-vida. Oi, desculpa. Não, tem várias casas pró-vida. É legal que a pessoa pode procurar. Enfim, eu posso fazer assim, eu mando para você depois os nomes, porque senão a gente vai talvez se estender até eu achar. Peço desculpa que eu não deixei separado. Não tem problema. Mas então, assim, temos várias casas pró-vida no Brasil. Tem a Associação Guadalupe, em São Paulo. Então, essa casa, se não me engano, Casa Luz, Pró-Vida de Anápolis, Casa Pró-Vida Mãe Imaculada, que é a qual eu faço parte. Se alguém quer ajudar, eu acho que seria ideal acompanhar essas casas na rede social, às vezes pedem doação de alimento, alguma contribuição. Essas casas normalmente promovem muitas lives nesse tempo de pandemia, direto. Toda semana eu acompanho alguma live das casas pró-vida. Elas fornecem informação no Instagram, conteúdos mesmo que está acontecendo ao redor do mundo. Sim. Outra coisa, eu acho que o conhecimento é o que vai fazer a pessoa entender o que está por trás do aborto. Né? Eu mesma não sabia nem metade do que eu estou falando para vocês, até começar a estudar mesmo, pegar os livros, entender a história, o dinheiro que está por trás. É muito dinheiro que está por trás de quem idealizou o aborto. Então, há toda uma ideia de controle populacional. Isso é muito grave. Então, lá atrás você pensava assim, eu não quero que os países subdesenvolvidos continuem se multiplicando como eles estão se multiplicando. Então, o que a gente vai fazer? Então muita coisa está por trás, fatos históricos. Não são invenções minhas, são fatos. Quanto foi investido de dinheiro, quantos dólares foram investidos? No Brasil, muito dinheiro foi injetado para que o aborto fosse legalizado. Então, existem muitas pessoas que vão continuar tentando que seja legalizado o aborto no Brasil. Sim. Porque isso é tudo fato histórico, tudo provado. Sim. Não, é verdade. Então, assim, acho que o conhecimento... É verdade. E tanto é assim, a coisa é tão drástica que muito dinheiro vem de fora, como você está falando, para financiar organizações que são pró-aborto no Brasil e financiar até candidaturas, partidos, pessoas, para que o aborto seja legalizado no Brasil. Isso não é, como você falou, chapéu em casca de ovo, isso é muito real. Eu queria colocar, uma vez encontrei o Padre Silvio e falei para ele, acabou morrendo a ideia, mas eu acho que deveria ser feito um call center pró-vida. Então a pessoa está desesperada, ela está sem apoio, está todo mundo gritando no ouvido dela, aborte, cancele, né? Não vale a pena, não é uma vida. E deveria ter um 0800, né? Um telefone pró-vida no Brasil, que a pessoa ligasse sem custo. Eu falei isso para o padre lá. Então você vê ele fala, o Daniel cobrou da ideia do call center, né? Para a gente montar esse call center, me dispõe a ajudar. E assim, a gente fala um pouco, né? Dizer que, de fato, eu entrei agora, fui convidado para presidir em Curitiba o PSC, Partido Social Cristão,
Estou com um deputado muito pró-vida, que é o Paulo. Ele é o estadual, né? Então, era aquele jornalista do SBT, eu já vi ele pregando em alguns eventos pró-vida, inclusive com o Padre Silvio, já. E dizer o seguinte, que para você que está nessa causa aí, que o PSC também está junto com vocês, que vocês precisarem. Nós vamos começar aqui em Curitiba a fazer várias palestras de conscientização abertas ao público em hotéis a partir do ano que vem, porque a gente quer criar de fato uma militância, sabe, Thalita? Para a gente divulgar isso, para formar as pessoas, para que não sejam só algumas vozes no Brasil, mas que seja uma multidão, que seja de fato um exército que venha intervir a favor da vida, né, e defender a vida. Então, colocando já para você saber disso, né, que se você precisar, ou se o Silvio lá precisar, o Padre Silvio de alguma coisa, ou a instituição de vocês, que vocês contem com a gente. Inclusive com os nossos deputados, né? Nós temos 8 deputados estaduais, temos o Paulo, que é federal. Então, se precisar de alguma coisa que a gente possa ajudar essas instituições, contem com a gente. Queria agradecer aí a tua disponibilidade, tá bom? E parabenizar, se foi muito bem. Mais alguma coisa que você ia falar ou não? Quero agradecer a oportunidade. Espero ter esclarecido. Peço desculpas por ter sido muito simples algumas questões, mas eu tentei fazer com que o público entendesse. Foi ótimo. Nas leituras vão ser muito mais amplas, conhecimento mais específico, detalhes. Então, faço o convite para quem quiser começar as leituras aos poucos, entendendo tudo que está por trás do aborto. E assistir os documentários que estão disponíveis na internet, que é o Grito Silencioso, Blood Money, e procurar esse filme que está disponível no cinema. Legal. 40 Dias, o Milagre da Vida. Esse eu vou assistir, já vou fazer uma live, 40 dias, o Milagre da Vida. Fazer uma live sobre ele, quem sabe a gente faça, né, umas sessões ano que vem desses filmes aí, aberto ao público aí. Então tá, olha, obrigado, Deus te abençoe, viu? Saiba que eu gosto muito de você, da sua irmã, da sua mãe, são muitas pessoas especiais para nós, que Deus abençoe você e o teu trabalho. Obrigado por tudo, viu? Obrigada, fique com Deus. Tchau.